Olá, sexta-feira, 14 de novembro. Hoje faz um mês que quase metade da população de Bauru passa por um rodízio de água. Medida não tem prazo para acabar e o presidente do DAI aposta em nova fonte de captação de água. Disputa acirrada no vestibular 2015 da Unesp. Em todo o país, 100 mil candidatos fazem as provas no próximo domingo. Um recorde de inscritos no exame. Na agenda cultural, opções para animar o seu fim de semana. Hoje completa um mês que o rodízio de água em Bauru atinge os bairros das regiões Central e Sul, que são abastecidos pelo Rio Batalha. Isso significa que dia sim, dia não, 40% da população da cidade não recebe água. O DAI apresenta na semana que vem um plano diretor que prevê ações para os próximos anos. Por enquanto, mesmo com as chuvas das últimas semanas, o racionamento não tem data para acabar. Desde o começo de outubro, a estiagem mudou o cenário na lagoa de captação do Rio Batalha. No lugar do espelho d'água, lama e muitas algas. O nível chegou a ficar abaixo de 1 metro. O ideal são 2,60 metros. Depois das chuvas desta semana, o nível voltou a ficar bem próximo do normal. A lagoa encheu novamente, mas essa fartura não deve durar muito se a estiagem continuar. Apesar da paisagem, a situação é preocupante. O Departamento de Água e Esgoto ainda torce para que as chuvas continuem para manter o nível do Batalha. Hoje, faz um mês que quase metade dos bauruenses encara o rodízio da falta d'água. A população passou por dificuldades. Esta lavanderia perdeu clientes. O que tinha na caixa d'água só dava para uma manhã de serviço. Na Zona Oeste, um alívio. O dono desta fábrica de gelo, abastecida por um poço artesiano, deixa uma torneira na calçada liberada para a população. A estiagem mudou a rotina até das pesquisas científicas. Esta professora da Unesp coletava amostras do Batalha em 3 pontos para análise. Em outubro, só era possível captar água deste ponto. O baixo nível fez com que as algas proliferassem rapidamente. Em entrevista no Unesp Notícias, o prefeito de Bauru defendeu os investimentos feitos na atual gestão, mas que ainda assim faltaram recursos. Nós investimos 76 milhões de reais e com isso nós fizemos aí 9 grandes poços profundos. Hoje a cidade conta com 35 poços profundos. E a ideia agora é que a gente consiga colocar mais poços justamente na região abrangida pelo Rio Batalha. De acordo com o presidente do DAI, o rodízio continua, mesmo que hoje o nível do Batalha esteja normal. O rodízio ele foi satisfatório, né? Isso não quer dizer que, pelo menos nos setores altos, vão ter água, não. Nós não temos água, havia a deficiência da água. Hoje, por exemplo, nós estamos numa situação quase que normalizada, praticamente, e nós vamos aguardar apenas a vinda de uma chuva que foi previsto nesses dias todos, não aconteceu, para que possamos definir o fim, então, certo, do rodízio. Na semana que vem, o departamento apresenta um plano diretor de água, que aponta diretrizes para o abastecimento nos próximos anos. O presidente da autarquia não adiantou detalhes, mas revelou que é preciso pensar em novas fontes de captação superficial para depender menos do Batalha. Há um estudo, inclusive, já nesse sentido aí, de fazer, inclusive, uma outra reservação superficial, certo? Está no plano lá também, certo? Vai precisar de recursos, certo? Então, se nós fizermos um outro reservatório superficial, ameniza bastante o problema do Batalha. Para este engenheiro, que foi presidente do DAI nos anos 90, o maior erro da autarquia foi não interligar as redes de abastecimento entre os bairros. O DAI se preocupou em criar novas unidades de produção de água. O problema que eu vejo é que essas unidades, esses poços, são perfurados e abastecem uma região restrita, né? Com muita frequência, eles têm uma sobra de produção muito grande que não pode ser aproveitada. Então, o que faltou, na verdade, foi fazer a interligação entre essas inúmeras unidades produtoras, né, para que você possa ter uma unidade que tem folga de produção socorrendo a região que está com mais deficiência de água. O ex-presidente também concorda que é necessário apostar em novas fontes de produção, mas é preciso cautela com a perfuração de poços. Nós sabemos, por exemplo, que a água que infiltra na região de recarga do aquífero Guarani leva coisa de 340 anos para chegar em Bauru.
Então, temos que lembrar disso, não podemos abusar dessa bacia subterrânea que nós temos, porque o cano que alimenta essa bacia é pequeno e a recomposição dela é demorada. E hoje, depois de uma semana mantendo o nível ideal de 2,60 metros, a lagoa de captação do Rio Batalha baixou 2 centímetros. Vamos saber então se tem chance de chover em Bauru para aliviar essa situação. A gente conversa com a Leire ao vivo, direto do IPMET. Boa tarde, Leire. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanham o Nesp Notícias. Quem pode nos dizer, Larissa, se esse fim de semana vai ter ou não chuvas é o meteorologista do IPMET, o Fernando Tavares. Boa tarde, Fernando. Qual que é a previsão para os próximos dias? Boa tarde. Bom, ainda tem uma pequena chance de chover hoje. Sábado e domingo, a chance é muito pequena de chover, né? Agora, Fernando, como ficam então as temperaturas para esse sábado, esse domingo e para o começo da semana também? A máxima começa em 28 graus no período da tarde, mínima de 17 no início da manhã, com tendência de elevação para os próximos dias, né? Fernando, é a Larissa aqui do estúdio, boa tarde. A gente está praticamente no meio do mês com apenas 20 milímetros de chuva, sendo que a média de novembro é mais ou menos 150 milímetros. Devemos encerrar o mês de novo com chuva abaixo do nível esperado? Existe indicativo de que deve chover, né, até o final do mês, né? A chuva tem uma variabilidade muito grande de um ano para outro, né, mas deve ficar abaixo dessa média, sim. Fernando, muito obrigada. Lembrando que se você quiser outras informações sobre o tempo, é só acessar o site do IPMET. Voltamos ao estúdio com você, Larissa. Obrigada, Leire. Amanhã, 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República. Portanto, os serviços públicos, como a coleta de lixo e o poupa-tempo, não vão funcionar neste sábado. As linhas de ônibus também operam com a tabela de horários de feriado. O comércio abre normalmente. Depois do intervalo, a gente mostra a expectativa para o vestibular da Unesp neste domingo. Estudantes que concorrem ao curso de medicina vão disputar a vaga com mais de 200 candidatos. Voltamos daqui a pouco. Neste domingo tem a primeira fase do vestibular da Unesp. É o processo com o maior número de inscritos da história da seleção. 101.014 candidatos disputam 7.260 vagas. O curso de medicina é o mais concorrido entre as universidades do país. São 222 vestibulandos por vaga. Nós fomos conferir a expectativa dos candidatos nesses últimos dias antes da prova. Concentração e foco nos exercícios para conseguir uma vaga no curso de Direito da Unesp, em Franca. Neste ano, a dedicação às apostilas foi maior. Foi bem diferente. No terceiro ano, a gente não tem muita noção do que vai enfrentar. A gente estuda, tem mais preguiça. Agora, no cursinho, a gente tem a noção que é agora ou nunca, né? Ela é uma dos 101.000 candidatos que prestam a primeira fase da VUNESP no próximo domingo, um recorde de inscritos. Para ser aprovado no curso mais concorrido da universidade, Matheus estuda de manhã até a noite. É a terceira vez que ele tenta entrar na Faculdade de Medicina, em Botucatu. Dessa vez, são 222 candidatos por vaga, o maior número da história. Nem todos esses candidatos se prepararam realmente para isso. Às vezes só está pressando por pressar. Como é que é a receita para vencer mais de 200 candidatos por vaga no vestibular? Tem que estudar bastante e dedicação. Eu faço tarefas do dia e sempre tento fazer algo complementar. E frequento as aulas complementares da tarde e o cursinho de manhã. O empenho para a prova tem que ser constante ao longo do ano. Na reta final, o melhor é rever os principais conceitos e se concentrar. Não adianta desespero agora. Agora é revisar os conceitos que foram dados ao longo do ano, fazer alguns exercícios para reforçar ainda mais, né? E ter calma. Agora o ano foi cumprido, agora é ter calma e praticar e entrar na faculdade. No ano passado, 15% das vagas de cada curso eram destinadas aos alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Neste ano, o percentual aumentou para 25%.
E 35% dessas vagas são destinadas aos candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas. O aumento nas cotas foi um dos principais motivos para o maior número de inscritos neste ano. Se nós olharmos para o conjunto dos nossos cursos, nós vamos observar que, no total, nós tivemos uma procura de cerca de 13 candidatos por vaga na média da Unesp. Agora, se nós olharmos especificamente a parcela que concorre nas vagas reservadas para a PPI, nós vamos observar que a relação candidato por vaga dobra. É 26, da ordem de 26 candidatos por vaga. Se nós olharmos para esses números, acho que se pode considerar que a reserva de vagas puxou, né, a busca, né, pelos cursos da Unesp. Com a procura recorde pelo curso de medicina, a Unesp já estuda aumentar o número de cadeiras na faculdade. Existe uma proposta da Faculdade de Medicina de ampliação desse número de vagas, que depende de uma articulação com o Instituto de Biologia, também de Botucatu, uma vez que o Instituto de Biologia oferece diversas disciplinas do básico da medicina. Se essas duas unidades chegarem a um acordo, que nós vamos considerar assim um acordo feliz, né, nós teremos em breve ampliação do número de vagas no nosso curso de medicina. Mas de nada adianta tanto esforço durante um ano inteiro se na hora da prova o candidato não seguir as regras, principalmente com relação ao celular. O aparelho tem que ser guardado neste saquinho plástico antes da prova. Quem for pego com o telefone é desclassificado na hora. Esse saquinho aqui é para segurança, é para guardar todo equipamento eletrônico que o aluno tem, celular, pager, tudo que ele tiver eletrônico tem que ser guardado aqui. Se ele for ao banheiro e for lá na entrada do banheiro perceber isso, ele também vai ser eliminado, porque isso faz parte do vestibular. E atenção, para você que vai fazer a prova no domingo, os portões abrem à 1h da tarde e fecham às 2h, horário em que começa a prova. A recomendação é chegar mais cedo, pois quem atrasar não entra. A prova de conhecimentos gerais tem 90 questões objetivas e os candidatos têm 4h30 para completar o exame. Os materiais permitidos são lápis preto, apontador, borracha, caneta azul ou preta e régua transparente. Depois do intervalo, você fica com a agenda cultural. Pois é, tem artes visuais, samba, hip hop, tudo isso nas dicas culturais de hoje, aqui do Unesp Notícias. É daqui a pouco, continue com a gente. E com a chegada do fim de semana, separe espaço na sua agenda, porque é hora das dicas culturais do Unesp Notícias com o Will Polivério. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente agora nessa tarde de sexta. Bom, e a gente começa, Larissa, a nossa agenda cultural falando de uma exposição de arte que saiu dos espaços fechados das galerias para chegar bem mais perto das pessoas. É a exposição A Fila, que desde setembro está aberta para visitação lá no Boulevard Shopping Nações. A exposição estava programada para terminar neste fim de semana agora, mas ela foi tão bem aceita pelos bauruenses que eles resolveram prorrogar agora até o dia 30 de novembro. Nossa, que legal ver a população cada vez mais prestigiando, né, esse tipo de manifestação artística. Pois é, Larissa, com isso então agora tem até o fim do mês, né, para quem ainda não conferiu, conferir essa exposição. São 20 bonecos em tamanho real, todos eles cheios de detalhes e eu tenho certeza que vai prender a atenção de quem dá uma passadinha lá pelo shopping. As obras são de uma dupla de artistas plásticas paulistanas que desde os anos 80 se dedicam a criar essas figuras em tamanho real usando papel, cola, fibra de vidro e gesso. A gente bateu um papo com uma das animadoras culturais do SESC, que é a instituição que trouxe essa exposição aqui para Bauru, para conhecer mais. Olha só. Bom, essa exposição é uma concepção das artistas plásticas Gigi Manfrinato e Sandra Lee, são duas artistas lá de São Paulo. E são 20 bonecos em tamanho humano natural, confeccionados de cola, papel, fibra de vidro, com acabamento em gesso. E a ideia é a gente trazer aí situações e personagens do dia a dia, do cotidiano, com um olhar bem humorado para a cidade. A ideia mesmo é a gente olhar para a cidade e ver o quão diversificada ela pode ser e os diferentes personagens que ela pode trazer.
A gente tem desde um casal de idosos jogando dominó, a uma mãe com a criança. Então a gente tem homens, mulheres, diferentes idades, diferentes religiões. A gente tem uma freira, tem um budista, culturas também, a gente tem um Rastafari. Então assim, a ideia é compilar numa fila, que é uma situação que a gente sempre vê nas cidades, né, nos grandes centros urbanos, uma diversidade de personagens que essa própria cidade possui, né, carrega aí. A gente tem entendido que é muito importante levar a arte para fora dos centros artísticos, né, do museu, e fazer com que a gente possa realizar um intercâmbio aí das pessoas, para as pessoas também repensarem o uso que elas fazem dos espaços públicos. A gente percebe que as pessoas querem chegar perto, ficam curiosas para saber qual material foi usado, querem tocar, muitas vezes se identificam com os personagens, então eu acho que tem sido um grande sucesso. A gente tem conseguido atingir o objetivo, que é atiçar a curiosidade das pessoas e fazer elas olharem para si mesmas, né? Olharem para o próximo e olharem para si mesmas, vendo o quão diverso são os personagens que compõem uma cidade. É tão detalhista que as crianças ficam até assustadas, né, de mexer ali e os bonecos não saírem da posição. A exposição A Fila fica aberta para visitação até o dia 30 de novembro no Boulevard Shopping Nações. O horário de visitação é o horário de funcionamento do shopping. As obras ficam em frente à entrada do cinema, então se no fim de semana você for conferir alguma história na telona, é só aproveitar o passeio. A entrada é de graça. Já que a gente falou do Sesc, agora tem uma dica no próprio espaço da unidade. E essa para os fãs de samba. No domingo à tarde, o palco vai ser dominado por uma sambista carioca de 71 anos de idade. Nada mal, hein, Will? Sim, e com uma vitalidade enorme, viu, Larissa? 50 anos de carreira. Ela marcou a história do carnaval no Brasil como a primeira rainha de bateria na década de 70. É a Nananã da Mangueira. Pois é, Larissa, e além de ser uma figura histórica do samba, como você comentou, né, ela foi a primeira rainha de bateria, a Nananã da Mangueira ainda é dona de um carisma e de uma personalidade sensacional, viu? Acho que só por isso já valeria a pena conferir o show dela aqui em Bauru. Desde os 13 anos de idade, a Nananã da Mangueira tem envolvimento com samba. E nesse tempo todo de estrada, ela conviveu com grandes nomes como Carlos Cachaça e Cartola, levou o gingado brasileiro para a Europa e para a América Latina e mostra que, mesmo com 71 anos de idade, ainda tem muito samba no pé, viu? Sou pelo samba, é meu refúgio. Não larguei minha vida, não feri meus ideais. Minha verdade de fato, minha alegria emana. Muito prazer, todos me chamam de Nanana. A minha veia é o samba, samba é minha bandeira. Muito prazer, eu sou Nanana da Mangueira. Minha verdade de fato, minha alegria emana. Muito prazer, todos me chamam de Nanana. A minha veia é o samba, samba é minha bandeira. Muito prazer, eu sou Nanana da Mangueira. Bom, a gente estava aqui até discutindo agora como é que é o nome dela, certo, né? como se pronuncia, não é? Exato, a gente recebeu informação aqui no ponto, né, Larissa, de que o nome correto é Nanana. 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 Bom, então, como você viu aí, é um show super animado, com muita música autoral e com clássicos do samba, hein? A apresentação da Nanana da Mangueira é na tarde de domingo, a partir das 4 da tarde, no Sesc. A entrada é gratuita. E ela tem mais gingado que nós dois juntos, né, Larissa? Nossa, uma flexibilidade de 71 anos. Pois é. Na semana passada, a gente falou do começo da semana do hip hop. E o evento que durou a semana toda vai terminar agora no domingo, né, Will? São os últimos dias para aproveitar. Sim, os últimos dias, viu, Larissa, cheios de programação, principalmente atividades formativas. Tem uma série de oficinas, tem workshops, tem encontro de grafiteiros, tem batalha de b-boys e, claro, né, tem muita música. Amanhã, por exemplo, a partir das 5 horas da tarde, tem show de graça no Parque Vitória Régia e os shows continuam no domingo também. No domingo, o nosso destaque vai para o rapper de São Paulo, o Rael. Ele começou a fazer música aos 16 anos, depois de crescer escutando em casa os discos do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, do James Brown e do Bob Marley. Então você vai ver aí agora no som dele que tem um pouquinho de tudo isso. Ouve aí. Eles não tão nem aí, eles não te dão valor. Eles querem destruir a
magia dessa cor, Mas a tendência da indústria é crescer. Mas pra que aconteça a terra tem que aquecer. Nos noticiários que se vê na TV, a regra é muito clara e muito fácil entender. Que comércio compra, mas também quer vender. Guerra de faz de conta só pra nego tremer. Carro tem gasolina e você pode correr. Queimar várias famílias, nem tem o que comer. Eles não tão nem aí, eles não te dão valor. Eles querem destruir a magia dessa cor. Bom, você viu que é bem puxado pro reggae, né? Além do Rael, o encerramento da Semana do Hip Hop aqui em Bauru também vai ter o show do rapper Gog e a programação no domingo começa às 2 da tarde. A entrada é de graça. E só lembrando que para você conferir a programação completa é só visitar a página do evento no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Semana do Hip Hop 2014, tudo junto. Muito bom, Will. Te espero na semana que vem com mais dicas. Estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você e para o pessoal em casa também. Bom fim de semana. Obrigado. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui, mas na segunda a gente volta ao vivo às 5h30 da tarde. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. Eles não tão nem aí para a cor. Eles querem destruir o azul do mar. Eles não tão nem aí para o amor. Mas não pode impedir nós de lutar e lutar. Eles não tão nem aí, eles não te dão valor. Eles querem destruir a magia dessa cor.